Boa noite, boa noite, boa noite. Ou boa tarde, bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo no YouTube. Então peço que você já se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações, para que você esteja por dentro dos próximos vídeos, de outros assuntos que nós vamos tratar e também exatamente dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Se você não viu os vídeos anteriores, assista, para que você esteja aí por dentro, né, e pegue o fio da meada de tudo que nós estamos falando. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar do capítulo 12, do livro do Apocalipse. Então, se você não viu nenhum vídeo ainda, sugiro que veja os vídeos anteriores, né? E estão aqui no meu IGTV, estão também lá no meu canal do YouTube, procure lá Daniel De Lucas, você vai achar lá esses vídeos. Então, pessoal, é o seguinte, nós terminamos na semana passada o capítulo 11. O capítulo 11 ele descreve uma cena final, né? Ou seja, o mundo acabou, todas as coisas elas terminaram e os mortos foram julgados. É só ler os últimos versículos ali do capítulo 11 que você vai ver que, né, abre-se o santuário de Deus, os mortos são julgados e o final de tudo acaba. Então, o capítulo 11 descreve um final. Mas a história continua por quê? Porque no capítulo 12 recomeça a mesma história contada de uma outra ótica agora. Porque até então a gente viu quadros gerais, né? Dentre as trombetas, dentre os selos, muita coisa acontecendo. Mas agora aqui no capítulo 12, João ele vai mostrar quem de fato são os verdadeiros inimigos da igreja, tá? Então nós vimos uma descrição do final, do final dos tempos, né, no final do capítulo 11, e agora aqui no capítulo 12 nós vamos ver a história novamente debaixo de uma outra ótica, né? Então vai ser agora mostrada uma realidade invisível para a igreja, que até então, de certa forma, desconhecida, né? Eles viviam na pele a perseguição do Império Romano, mas havia em curso uma outra guerra além da visível, né? Aquela guerra que Paulo explica no livro de Efésios, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 6, é uma guerra espiritual, e a gente vai ver isso agora, tá? Então pegue aí papel, caneta, sua Bíblia, é um assunto denso, mas eu vou tentar simplificar da maneira que eu puder melhor fazer, até para a gente não se estender muito, que o nosso tempo é curto, tá? Então pegue aí Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, tá? Apocalipse 12, 1 a 6 diz assim: Eis então que surge nos céus um portentoso ou poderoso sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né? Acho que a Igreja Católica descreve Maria dessa forma, mas não é Maria, que a gente vai ver que isso aqui é outra coisa. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, verso 3, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem, pelo período de 1260 dias. Olha esse número aparecendo novamente, eu falei no vídeo passado. Meu entendimento é que esses 1260 dias não são 1260 dias literais, mas é um período de tempo aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Bom, capítulo 12 e capítulo 13, nós vamos agora entrar em cena a besta, né? Nós vamos ver a hostilidade do dragão e as duas bestas que elas vêm de encontro, vêm contra a igreja, né? Então veja, novamente a história aqui no versículo 5 fala de um filho que nasceu. Dos dias de João, ele está falando novamente do passado, porque este filho que nasce é o próprio Jesus. Quem é esta mulher
Esta mulher é Israel, de onde vem a igreja, de onde Jesus ele nasce, né? O povo escolhido por Deus para que desse origem ao Messias. Então essa mulher é Israel, ou a gente pode melhorar isso, o verdadeiro Israel, né? Porque também nós vamos ver que faz menção à igreja, porque a descendência dela vai ser perseguida pelo dragão. Então ela não só é o Israel étnico, no sentido de povo escolhido, mas também abarca os gentios, né? Então acaba que sendo aquilo que Paulo diz, né? O verdadeiro Israel de Deus, né? Lembrando, né, que o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 66, se quiser anotar esse texto, versículo 7 e 8, fala de Israel como uma mulher que está dando luz a filhos, né? Deixa eu ler esse texto para você, Isaías 66, 7 e 8. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Por acaso nascer de uma terra num só dia? Ou uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Ou veja, aqui nós vemos Isaías dando uma imagem, uma figura, descrevendo Israel como alguém que dá à luz a um menino. Exatamente a mesma figura simbólica aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 12, dessa nação que dá origem, no caso aqui, ao próprio Jesus. Quem é o dragão? Do versículo 9 é o próprio Satanás, a criança citada no versículo 5 é o próprio Jesus, e a gente vê que no versículo 4, o dragão está querendo devorar o filho da mulher. Se a gente retomar um pouquinho a história, a gente vê que o diabo tinha planos de matar Jesus ainda antes que nascesse. Então nós vemos toda a questão do recenseamento da fuga de José, e depois quando ele ouve falar, né, através dos reis magos ali, que o menino havia nascido, a gente sabe da ordem de Herodes, né? Está lá em Mateus capítulo 2, verso 16 a 18, de matar as crianças pequenas do sexo masculino, não é do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Por quê? É exatamente isso que já aconteceu. Veja, João só está descrevendo o que está já relatado nos evangelhos, dando um aspecto espiritual, né? Então nós vemos que Satanás, o dragão tenta matar o menino, não consegue. E aqui no versículo 6 é dito que essa criança é arrebatada aos céus, né? O que significa essa criança ser arrebatada aos céus? Fala da ascensão de Jesus logo após a ressurreição. Tá? É isso. Então veja que aqui nos primeiros 6 versículos nós já vemos ali a história da redenção, entre aspas, mas fala de como Jesus veio ao mundo, e fala também exatamente como o diabo foi mal sucedido em tentar abortar a missão de Jesus, tá? A missão ou a figura do Messias. Então o diabo ele não consegue. Isso é nos dito, né? Como se João estivesse relembrando a igreja aquilo que tinha acontecido já, da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus. E aí, como o diabo não consegue destruir Jesus Cristo, ele vai contra quem? Aí versos 7 a 12, nós vamos ver que Satanás ele é expulso dos céus, e a fúria dele agora vai ser direcionada exatamente para os descendentes daquela mulher. Então, para o Israel étnico, para a semente judaica, e a gente vê isso reflexo durante toda a história, como até hoje o antissemitismo, infelizmente, é tão forte, mas acaba também, claro que é uma guerra espiritual, indo em direção à igreja, que é o descendente do verdadeiro Israel. Então a gente vai ver que agora o diabo, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele é expulso dos céus, tá? E eu quero ler contigo versículos 7 a 9. Lembrando que aqui no capítulo 12, João está mostrando para a igreja uma realidade do plano espiritual, do que estava acontecendo, do que tinha acontecido e do que estava acontecendo. Eu quero ler contigo o versículo 7 a 9, diz assim: Então houve uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, e ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra.
Quando que essa batalha aconteceu? E que batalha é essa, né? Gente, não é uma batalha literal, tá? O que importa é entender a mensagem de que o diabo, o dragão, ele foi expulso dos céus, né? Não, a Bíblia não deixa claro se isso foi só na morte e ressurreição ou algo que remete também à queda de Satanás quando lá antes do jardim do Éden. Mas de fato, a mensagem principal aqui é dizer que o diabo foi expulso. Veja, ele estava esperando devorar o filho, né? Mas foi derrotado. A gente vê que no céu aqui, vou retomando um pouquinho o capítulo 5, do que nós já falamos nos vídeos anteriores, você pode rever isso com mais detalhes, né? O filho toma o livro da mão que estava no trono e começa a abrir os 7 selos, né? Então, à medida que os selos estão sendo abertos, isso aqui também está acontecendo, né? João está descrevendo o mesmo momento, ou seja, a vitória de Cristo nos céus, quando ele é digno de pegar o livro, ela cumula com a expulsão do diabo dos céus. Então, à medida que Jesus ele recebe autoridade nos céus e na terra, e ele fala isso para os discípulos, e diz agora, o evangelho não está mais só escrito à nação de Israel, vocês podem ir. Por que vocês podem ir? Porque Satanás foi expulso dos céus, porque Satanás está preso, Satanás está amarrado, não mais. E eu já falei sobre isso, só vou falar rapidamente aqui, qual é a ação que Satanás não pode fazer hoje, impedir que o evangelho entre nas nações. Ele não pode fazer isso. O restante ele continua tendo a sua ação, mas ele não pode mais impedir como ele impedia, né, no Antigo Testamento. Então veja, quando Jesus tomou este livro nas mãos, Satanás ele é expulso dos céus. Né, porque até a encarnação de Cristo ele ainda tinha acesso, e nós vemos uma inferência disso lá no livro de Jó, né, porque Jó ele está diante de Deus, ele vem no meio dos anjos e a função dele é acusar, toda a vida acusar as pessoas, né, o antigo acusador. Mas à medida que Jesus então ele morre e ressuscita e recebe do Pai a autoridade, ele expulsa o Satanás dos céus. E aquilo que Satanás acusava o homem, né? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento o sangue de bode e touros não tinha poder para cobrir, para apagar os pecados, nós hoje não temos mais esta figura do acusador no sentido de que não há mais culpa no cristão, porque o sangue de Cristo cobre e porque ele já está justificado em Cristo Jesus. Então esta é a vitória do cristão. Satanás não está mais nos céus acusando, mas ele está na terra oferecendo sim uma forte perseguição e oposição para a igreja. Então veja, o diabo não foi expulso dos céus para o inferno. O diabo foi expulso dos céus para que lugar, gente? Para a terra. Para a terra. Agora, sabendo desta justificação em Cristo, qual a posição espiritual da igreja? Verso 11 diz isso, olha: portanto, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Então, a expulsão do diabo já havia sido anunciada quando a gente falou das trombetas. Dá uma olhadinha lá quando eu falo do capítulo 9, né? E aí como essa ação dele, né, ela vem para os descrentes. Lembra que eu falei dos gafanhotos? Né? Não são esses gafanhotos que teve uma nuvem por aí, não tem nada a ver com isso aí. Então veja, já que o diabo ele foi expulso dos céus, ele tentou sabotar, os planos de Cristo não deu certo, ele tentou matar Jesus também não deu certo, e naquilo que ele pensou que tinha vencido, ele foi esmagado pela cruz, pelo sacrifício. Agora a ira de Satanás vai se manifestar contra quem? Contra a igreja. Nós já vimos anteriormente, acabei de falar, que a mulher é Israel, né? Essas 12 estrelas que estão como um diadema sobre a sua cabeça, fazem menção exatamente às 12 tribos de Israel, e José, quando sonha, ele sonha exatamente com as 12 estrelas. Então, tudo é uma figura daquilo que a própria Bíblia já esperava, já tinha, de um certo modo, anunciado. Então, Satanás ele vai contra a mulher, exatamente porque ele estava na expectativa angustiosa de tentar contra o filho, não consegue, né?
E aí, qualquer hora a gente faz um vídeo. Uma vez eu preguei sobre isso, né? Como Satanás ele vem tentando matar a linhagem santa desde lá de trás de Caim e Abel, quando houve o primeiro assassinato. E aí, então, Adão e Eva têm um outro filho chamado Sete. Né? Então, toda essa linhagem ela vem sendo perseguida por Satanás ao longo da história, exatamente. Porque Satanás conhece e lembra bem do que Deus falou para ele lá em Gênesis 3,15, né? Quando o descendente da mulher iria lhe esmagar a cabeça. Então ele sabe disso, tenta contra Jesus, não consegue e vai então diretamente agora contra a igreja. Ok? Então, esses 1260 dias é o tempo onde novamente nós vemos aqui a Bíblia dizendo que este período a igreja, ou na figura da mulher, é sustentada por Deus, né? E aí, de novo, nós temos aquela figura da libertação do povo de Israel do cativeiro, né? Eles foram para o deserto e lá foram sustentados. E aqui a gente vê que a mulher é dado para ela asas como águia, né? E a gente vamos ler o texto aqui que fica um pouco melhor a gente novamente falar desse texto aqui. A gente meio que vai chegar no final do capítulo, mas vamos ler juntos aqui. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz ao menino. Já falamos que esta mulher aqui é a figura da igreja. O verdadeiro Israel de Deus, tá? Por isso que eu falo igreja, né? Claro que é o Israel étnico também, porque Jesus é judeu. Verso 14. Então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Olha ali o sentido do tempo novamente, tá? Tempo este que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Absolutamente fora, né, do alcance da serpente, no sentido de eliminar. É claro que ela sofre a ação da perseguição, mas ela não pode ser mais eliminada. Verso 15. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água de sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Então, veja, a mulher ela recebe asas como águia, né? É um símbolo da ajuda divina. A gente vê esse mesmo termo, né? Essa mesma expressão lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 4, vai para do deserto novamente, como eu acabei de falar, faz menção à saída do povo de Deus do Egito em direção ao deserto, onde ainda que sofresse uma perseguição naquele momento de Faraó, Deus o sustentou. Esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a mesma coisa que os 1260 dias, este período de tempo entre a primeira e segunda vinda de Jesus, essa água que o dragão faz jorrar, a gente pode entender como calúnia, maldade, tribulação, é uma figura de uma perseguição que vai ser lançada contra a igreja, né? Só para você ter ideia como essa água aqui tem um símbolo de tribulação. Salmo 32, 6 fala disso também. Quer ver? Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ou seja, se transbordar de muitas águas, dá a ideia de uma tribulação, de uma perseguição, de tempos dificultosos. Então, esta água que é jorrada do dragão, nada mais é do que uma opressão ou de uma oposição à mulher e aos descendentes. Então a mulher foi sustentada por Deus, ela continua sendo sustentada, a gente ainda vê a nação judaica presente e viva hoje, né? Ainda que cerca de 90% são totalmente descrentes e ímpios, e eles não, porque são crentes, não quer dizer que são salvos, judeus. Não quer dizer que são salvos, porque a salvação é no nome de Jesus. Eles têm que se arrepender e reconhecer Jesus como Salvador e Messias, né? Mas a linhagem judaica é perseguida. A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial e toda essa questão da tentativa de extermínio em massa dos judeus. E agora Satanás não conseguiu derrotar a serpente,
os descendentes da mulher, ele volta toda a sua carga contra quem? Contra os descendentes da mulher. E a gente vê no versículo 16 que a igreja é salva, o que deixa ele ainda mais furioso para a sua próxima investida. Que investida é essa? As duas bestas que vão surgir no capítulo 13. Nós não vamos entrar no capítulo 13 hoje, né? Hoje a gente para no 12, mas é impressionante como é a simbologia aqui do capítulo 12, né? Praticamente toda a história, a narrativa de salvação, ela está nos 6 primeiros versículos desse capítulo. Leia novamente, depois você vai ver que descreve exatamente todo o plano de salvação, né? Fala de um Deus que sustenta a igreja, que sustenta os seus, né? Fala de uma perseguição e aí ele explica para a igreja por que o mundo é tão hostil. Ele explica para a igreja por que agora todo cristão ele anda com alvo nas costas, porque o dragão está furioso. O dragão tem uma ira que agora está canalizada exatamente para os descendentes daquela mulher que deu origem a Jesus. E nós sabemos que esses descendentes hoje são os crentes, são os eleitos, são não só o remanescente judaico, mas os gentios também que estão salvos. Quando eu falo do remanescente judaico, são os judeus hoje que creem em Cristo, né? Então aí para perseguir, agora ele coloca os pés sobre a areia de frente para o mar. Então ele se coloca, né, esse dragão é uma figura de uma serpente marinha, então ele fala do seu ambiente natural, ou seja, os pés nessa cultura maligna que vivemos no mundo. E agora, a partir do capítulo 13, as duas bestas elas vão se levantar para de fato começar uma forte, na realidade não começar, porque essa perseguição nós já vimos, porque a história já foi contada, mas a gente vai ver com mais detalhes agora essa perseguição que vai vir sobre a igreja. Então veja, antes de falar e descrever essa perseguição, João ele fala a origem dela. E qual é a origem dela? A grande ira do dragão, que foi expulso dos céus com a morte e a ressurreição de Jesus, que teve todos os seus planos e intentos contra o Messias, todos eles frustrados, e na cruz ele foi derrotado. Jesus recebe a autoridade, ele é expulso dos céus, e agora ele vai com toda a sua fúria contra a igreja. Esse é o pano de fundo pelo qual nós vamos aí na quinta-feira. Bem provavelmente eu aviso por aqui, se quinta nós vamos fazer mesmo o nosso próximo encontro, ou talvez segunda-feira que vem, não sei ainda. A gente vai ver como essas bestas elas vão se levantar, dando nome, né, dando vazão a toda essa ira que o grande dragão, né, o dragão, tem contra a mulher e os seus descendentes. Tá legal, gente? Esse aqui é o capítulo 12, um capítulo fundamental na leitura do Apocalipse, exatamente porque mostra como se tivesse tirado um véu, tudo que está por detrás da perseguição. Então, quando a gente vê hoje notícias, né, do STF querendo limitar o poder das autoridades religiosas, no que tange a política, né? Mas a gente acaba sabendo que isso se desdobra em outros locais, e daqui a pouco as pessoas, ou os cristãos, eu não digo pastor, estou falando que é o pastor, mas eu digo qualquer cristão não vai poder dizer, por exemplo, que o homossexualismo é pecado, porque o vídeo vai ser falado, mostrado como um discurso de ódio, e aí vai ser tirado do ar. Isso é censura. Por que isso acontece, gente? O pano de fundo, se você não sabia, está sabendo agora. É essa fúria do dragão contra a igreja. Então todos esses movimentos seculares contra a igreja, para calar a voz da igreja, para calar a pregação do evangelho, essa coisa do politicamente correto, é muito mimimi, é todo mundo doidinho, tu não pode fazer uma brincadeira, tu não pode falar mais nada, porque agora as pessoas não, a tolerância é zero, né? Você é cancelado. Eu vi uma notícia agora essa semana, eu acho, semana passada, daquela escritora J.K. Rowling, que escreveu a série de livros Harry Potter, só porque ela disse no Twitter que o sexo é definido pela biologia, né? Simplesmente ela foi cortada das redes sociais, uma coisa idiota. Mas por que isso acontece? Ela nem é cristã, mas o discurso e por ser um discurso cristão,
Exatamente, o mundo vem contra a igreja. Por isso que eu falava, na época que eu era pastor, eu falava, gente, não se iludam com a dita relevância, porque a igreja nunca vai ser amiga do mundo. Se uma igreja é amiga do mundo, é porque ela já diluiu de tal maneira o seu discurso que, e numa palestra e no culto é a mesma coisa, não se fala mais em pecado, não se fala mais em volta de Jesus, não se fala mais no juízo de Deus, não se fala nas facetas de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça e juízo. Deus, ele salva o pecador, mas ele julga os pecadores. Não se fala mais isso, né? Fala só de vitória, de bênção, de vender meia ungida, de vender água do poder, e esses atos proféticos que são inventados por homens e que não levam a lugar nenhum. Então esse discurso fácil o mundo quer. Quando a igreja prega e se posiciona, o mundo rejeita, exatamente porque de trás dessa cultura maligna há esta figura da ira do dragão. E não adianta, gente. E isso não é para o pastor, isso é para qualquer cristão que em tempos hoje aí de redes sociais e de polarização da informação, quando ele se posiciona como cristão de verdade, vai ter suas contas canceladas, vai ter sua rede social bloqueada, o alcance, né? Vocês podem ter certeza, quanto mais evangelho nós pregarmos aqui no meu Instagram, menor vai ser o alcance, porque o algoritmo do Instagram vai funcionar assim, tá? Então, para que você entenda todo o pano de fundo. Então, quando eu vejo esses discursos anticristãos, não me assusta, porque eu sei o que está por trás. Mas também sei que o que sustenta a igreja é Deus. E o nosso mundo não é essa terra, não é essa vida. O nosso mundo não é essa existência, nós somos apenas peregrinos, né? Então toda essa questão dessa perseguição, ela não deve nos assustar de maneira alguma. Exatamente porque essa mensagem poderosa do Apocalipse, ela traz essa esperança, né? E aqui no capítulo 12, então, a gente viu que o João, ele tira o véu e mostra quem estava por detrás da perseguição que a igreja estava sofrendo e mostra o porquê de tamanha oposição contra a igreja. Porque tamanha oposição contra o verdadeiro evangelho, tá? Então gravem isso. Isso é muito importante para que vocês tenham um senso crítico. Como eu acabei de falar, a igreja nunca vai ser amiga do mundo. Um cristão que quer ser relevante e se torna amigo do mundo, quando ele se tornou amigo do mundo, ele já diluiu seu discurso de tal maneira, meu irmão, que ele já perdeu o sal, perdeu o gosto do sal. Já não é mais sal para nada, e aí, como a Bíblia diz, só serve para ser jogado fora, tá? Então, essa é a mensagem do capítulo 12. Nós encerramos por aqui. Quero encorajá-lo, né, a se inscrever no meu canal lá no YouTube, Daniel De Luca. Reveja os vídeos anteriores, onde nós trazemos este fio da meada até aqui. Chegamos aí praticamente na metade do livro do Apocalipse, apesar de que a história está sendo agora recontada novamente. Mas vale a pena você dar uma olhadinha nos outros vídeos. E tem muita coisa boa ainda, tem uns projetos que em breve vou estar colocando em prática. Por enquanto, a gente vai caminhar aqui no Apocalipse, mas depois a gente dá continuidade também. Tá legal, gente? Obrigado pelo carinho de todos, pela presença. Elke perguntando, por que os judeus são naturalmente prósperos? O Elke, sabia que essa prosperidade é uma questão, eu não acho que seja uma questão espiritual, tá? Mas é uma questão de bom senso e de cultura, que infelizmente os cristãos não têm mais hoje. Por exemplo, se no meu bairro eu tenho 2 açougues, um é de eu sou judeu, um é do judeu, o outro não é do judeu. Eu não vou lá comprar no do não judeu, eu vou comprar no do judeu. Se eu preciso comprar um sapato e tem 2 sapatarias, uma de um gentil, outra de um judeu, e eu sou judeu, eu não vou lá pesquisar o preço no gentil. Eu vou lá na sapataria do judeu e vou comprar lá. Então, se todo cristão fizesse isso, quando diz que, e Paulo fala isso, né, fazer o bem principalmente aos da fé, aos domésticos, né, nós não teríamos tanta pobreza no meio cristão hoje, infelizmente, né? Então, não é só uma questão espiritual, tá? Essa prosperidade de Israel, que também não quer dizer que Deus está com eles, porque riqueza não significa bênção divina, né? Ainda que a cultura judaica tenha isso muito forte, a gente sabe que não é pela luz do Novo Testamento. Jesus era pobre e os apóstolos morreram na absoluta pobreza.
e com poucos seguidores, mas a mensagem que tinha poder. Mas o fato é isso, tá, gente? Então, basicamente, o judeu compra com o judeu e por isso que eles são prósperos, tá? Tomara os crentes fizessem hoje a mesma coisa. Me perguntando qual é o canal, vai lá no YouTube, só bota lá Daniel De Luca, que vai aparecer o meu canal lá. É bem tranquilo. Se não achar, me procura aqui no direct que eu mando o link para vocês lá. Tá legal, gente? Pessoal, obrigado pelo carinho. Revejam os vídeos. Tá lá no meu canal no YouTube, os vídeos anteriores, dos 11 capítulos anteriores aqui do livro do Apocalipse, e o de hoje também vai ficar aqui no meu IGTV e vai ficar lá no meu YouTube. Eu devo colocar ainda mais para o final da semana, mas no IGTV já fica disponível hoje para você rever com calma e da maneira mais simples possível o que Apocalipse 12 nos ensina hoje. É muito legal. Esse capítulo ele é fantástico porque ele mostra, dá nome aos bois. Isso é muito legal. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de todos. Peço que vocês me ajudem, né? Ajudem aí esse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você, ajude a compartilhar, né? Compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais da Bíblia também. Tá legal? Muito obrigado. Beijo no coração. E a gente vai se falando, tá bom? Ó, talvez quinta, se não for quinta, segunda-feira a gente volta, tá legal? Beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.